Estamos de volta. Com polêmica, gente. Tinha que pôr uma bomba agora, viu, gente? Porque quando a gente pensa em festa infantil, a gente pensa sempre aqui no programa em quem, gente? Gabi Lacerda, Drops Buffet. Gente, bom dia. Bom dia, que bom ter Tudo você bem, aqui, Gabi? minha querida. Eu muito também feliz. adoro. Muito Aliás, feliz quero demais. agradecer ao vivo, porque eu já agradeci de várias formas. Obrigado pela minha festa, Gabi, foi tudo perfeito. Ai, foi linda, não foi? Foi a perfeição, Gabi foi o céu. Arrebenta mesmo. Adoro. Aí eu tava conversando com a Gabi assim, Gabi, mas como que é, né, toda essa dinâmica? Os clientes são tranquilos, assim, Lucas, tem alguns comportamentos que eu acho que seria interessante a gente comentar. Aí ela assim, vai ser polêmico, mas coloca a primeira polêmica pra gente aqui, porque Gabi Lacerda tem autoridade pra falar sobre isso. Fernandinha, espelha pra mim, por favor, Gente, a sábado polêmica. de manhã, hein? Não, ela falou assim, Sábado de Lucas, manhã. tem gente que me liga pra festa infantil e pergunta, criança paga? Por que criança paga numa festa infantil? Esse é o maior questionamento que nós temos enquanto nós estamos na negociação da reserva de data para poder fazer a festa. Criança paga? Paga. Mas por que a criança paga, né? Então, a primeira resposta é porque a nossa estrutura é uma estrutura infantil. Sim. Preparada e pensada 100% para poder atender a criança. Então, quando a gente vai num restaurante, por exemplo, a gente paga metade do valor da criança num rodízio, não é assim? E o adulto paga inteira. Nós, como nós temos a estrutura infantil, a gente faz também esse tipo de cobrança, a gente tem essa prática também, só que a gente cobra a criança um pouco mais nova, a partir de 3 anos de idade. Então, a partir de 4 anos. A gente oferece a cortesia da criança de 0 a 3 e a partir de 4 anos paga o valor integral do buffet. Não, a Gabi estava comentando da segurança, que você gasta tanto. Ela estava dizendo, Lucas, eu tenho um gasto com a segurança dos brinquedos ali, que é praticamente ali mensal mesmo, né? A criança, ela é o maior investimento na festa, em um buffet infantil, né? A gente investe com estrutura, a gente investe o nosso tempo estudando que a gente precisa desse público infantil, né? Às vezes eu mostro muito minha rotina, eu assistindo um filme, por exemplo, falo, gente, é trabalho. É trabalho. Eu estou conhecendo o personagem que está entrando aí na rotina da criança, conhecendo a história, né? Então, a grande parte do nosso investimento, eu arrisco dizer aí que 70% do nosso investimento, ele é para a criança. Então, quando a gente fala de investimento, a gente fala dos brinquedos, a gente fala da equipe de monitoria que está lá para poder atender todas as crianças. Existe um grande mito de que a criança não come. Come. Né? A gente tem até uma hora. É verdade. Igual Tem gente que adulto. fala que a criança come pouco. E a gente tem até uma hora da festa que a gente para poder fazer um piquenique, para eles se alimentarem, tomar uma aguinha. Então, esse mito de que criança não come. E os monitores também, que você tem um monte de monitor lá, Exatamente. gente. Aí a gente entra na questão da mão de obra, né? Nos serviços de Não, e monitoria. outra coisa, tem aniversário que eu vou das minhas crianças que só tem criança. Aí como é que a pessoa... É só criança. Exatamente. Vai ganhar Aí a criança festa. não paga, como é que é? Então, Mari, e aí olha só outra coisa que às vezes as pessoas não percebem. Nós temos uma capacidade máxima de pessoas que nós podemos ter dentro do buffet. Sim. E, gente, criança ocupa espaço, É, né? verdade. A criança é pequenininha, Sim, mas ocupa ocupa espaço. Uma cadeira para sentar na hora de comer, o Exatamente. brinquedo. Então, pensa numa festa que eu não faço a cobrança de 0 a 3 anos, que eu tenho 15 crianças dentro dessa faixa etária. São 15 crianças que eu não cobro, que eu não recebo. Mas são 15 crianças que estão ocupando o espaço e aí eu deixo de receber as pessoas que são pagantes, né? Então, a gente tem que pensar em algumas coisas assim. Eu recebi uma mensagem de uma cliente essa semana que ela falou assim pra mim, nossa, que absurdo, eu vim de São Paulo e lá a criança conta como pagante a partir de 8 anos. Aí eu comecei a refletir nisso e tudo mais, só que o valor do serviço em São Paulo é 3 vezes mais do que o nosso. Sim. Então ela está pagando a criança no valor do adulto, mas ela está pagando a criança. E a gente tem que também, às vezes, parar e avaliar essas coisas, porque assim, o buffet que ele não cobra a criança, ou que ele cobra a criança a partir de uma idade maior, ou ele não está se preparando para a manutenção, que exige custo, muito custo, né? Ou ele não tem uma estrutura realmente para atender a criança, né? Então vocês precisam
papais e mamães, quando forem fazer essa análise, né? Eu vou fechar em tal buffet porque o buffet cobra crianças a partir de tal idade. Negociaram comigo crianças a partir de tal idade. Mas a estrutura do buffet é adequada? A estrutura do buffet está em ordem? Os brinquedos estão novos? Os brinquedos estão usáveis, né? Tudo isso tem que ser avaliado. Inclusive a parte de comida também, que vai para nossa segunda polêmica. Rapidinho pra gente comentar, que essa daqui eu achei incrível, gente. Quando ela me falou, porque você não acredita. Põe pra mim, Fernanda. Cliente quer levar comida que sobra da festa, num buffet. Ih, muito. Num buffet, gente. Como? Então, eu não tô Lucas, entendendo você esse é meu raciocínio. cliente, sobra comida? Gente, como que eu vou saber se sobrou ou não também, Não sobra, gente? não Porque... tem sobra, não existe sobra. Porque assim, ó, Gente, vamos lá. não faz sentido. Pra gente explicar bem rápido, eu sou contratada para fazer 4 horas de serviço em que eu me comprometo a servir à vontade durante todo o 4 cardápio. horas. Exatamente. Então, a gente é óbvio que tem uma base de cálculo, que em algumas festas a gente fica nessa base de cálculo, mas em outras festas a gente excede a base de cálculo. Sim, sim. E eu não posso chegar no final da festa e falar, olha, comeram Acabou. muito e eu preciso cobrar um pouco a mais, né? Sim, Não, sim. não, isso não existe. Então, não tem sobra, porque me contrataram para um serviço e não contrataram um produto, né? Claro. Não compraram 3.000 salgados, compraram 4 horas de serviço entendi. à vontade. Então, não existe sobra. Claro, a gente verdade. ainda faz ainda um carinho, que a gente prepara uma Eu levei um marmitinha. kitzinho maravilhoso pra Não casa, é? Eu gente. também. Uma delícia. A gente prepara um carinho assim para os Muito legal. contratantes levar para casa, poder deliciar em casa, mas não existe sobra de comida, isso não existe. Eu tenho mais um tempinho para falar? Tem, rapidinho, Então, rapidinho. outra grande polêmica que a gente vivenciou aí, que eu acho super interessante falar. Convidados excedentes no dia da festa. Gente, isso... Ai, que dor de cabeça. O cliente tem uma percepção de que o buffet está lucrando com convidados excedentes e, na verdade, aí está um grande perigo. Você prefere que pra nem gente. tenha, né? Não pode, Entendi. né? É óbvio que a gente se prepara para atender uma porcentagem a mais, mas é uma porcentagem de 10%. Sim. Então, se me contratam para 60 pessoas, eu estou organizada para atender 66 pessoas. Ah, tá. E recente nós vivenciamos uma experiência de que passou 50% Meu do Deus número do contratado. Então, a minha festa era para 69 pessoas e eu tive 89 pagantes, além das crianças que não pagam. Sim. E a gente precisa cobrir os prejuízos que nós tivemos, E né? tudo ali na hora. E não é só prejuízo financeiro, gente. O que é a minha vitrine? A minha vitrine é a festa. É verdade. Né? Então, se eu tenho um serviço você faz comprometido... impecável, né? Exatamente. Se o meu Porque ela serviço faz- é comprometido, a minha vitrine ela é comprometida. E os convidados que estão ali, eles não têm percepção dos bastidores. Com certeza. Se passou convidado, se não passou Até porque convidado. você esconde também isso, né, Gabi? Você não quer que a pessoa dele perceba. E aí, assim, pode avaliar como sendo um mau serviço e, na Nossa. verdade, não foi um mau serviço. Foi um excesso de convidados que Estourou acabou a lista. prejudicando. Porque comida e bebida, assim, sinceramente, a gente vai e dá um jeito. Sim. Mas a mão de obra, que é o essencial, o garçom, o monitor, o pessoal da cozinha, chefe de cozinha, a gente não consegue providenciar de uma hora para outra. Isso é escalado, E isso faz é toda a organizado diferença, antes. gente. Então vamos fazer o seguinte: Exatamente. eu quero que você grave pra gente quadros só com polêmica. Que eu gostei. Porque aqui a gente tá aqui pra educar também, viu, gente? Botafogo, gente. Mas você topou. Nem vem não, que você topou quando eu falei. Pode ser? Você Com grava? certeza, Tá grava. certo, arrasou, Grava, gostei. sim. Obrigado, Gabi. Adorei Eu que as polêmicas, agradeço, viu? eu que agradeço. Excelente sábado de paz pra você. Muito obrigada. Ela botou fogo no programa.